Mais uma vez, boa noite, igreja. Graça e fé, amém? Pode se assentar ao seu lugar em nome de Jesus. Obrigado aos irmãos e irmãs, Deus abençoe em nome de Jesus. Você que trouxe a palavra do Senhor, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Mateus, capítulo 22. O tema da mensagem dessa noite é: a maior demonstração de fé é o amor. Amém? Como assim, pastor? A maior demonstração de fé é o amor. Nós vamos aprender nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, o livro de Mateus, aberto, o capítulo de número, aleluia, 22, do verso de número 37 e o 38, o 39 e o 40. Amém? Enquanto você acha, eu tomo um gole d'água. Aleluia. Mateus 22, do 37 em diante, amém? O Senhor nos fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua força e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Você consegue notar algo diferente no que Jesus fala aqui? Na verdade, Jesus, ele é interrogado, testado, por um grupo de pessoas, se ele sabia qual que era o grande ou maior mandamento, amém, de toda a lei. E Jesus, então, ele responde: o primeiro e o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então Jesus, ele vai usar aqui, irmãos, amém, é toda a tricotomia do homem, amém. O homem deve amar a Deus, amém, com o teu corpo, com a tua alma e com o teu espírito. E cada um, amém, dessas palavras que Jesus, ele coloca, representa, amém, uma parte, amém, uma essência da humanidade, do homem: corpo, alma, espírito, amém. Amar o Senhor de toda a tua força e de todo o teu corpo, amar o Senhor de todo o teu coração, amém, de todo o teu sentimento, amém, de toda a tua alma. Amar a Ele, entendeu, com todo o teu entendimento. Nós entendemos que o nosso psique, irmãos, está ligado, o psique está ligado à nossa alma. Ele fala para a gente amar com todo o nosso coração, com todo o nosso amor e também com todo o nosso entendimento. Nós não podemos então permitir que nada, amém, venha confundir o amor de Deus em nosso coração. Amém? Nada pode confundir o amor de Deus no nosso coração. Uma luta, uma adversidade não pode confundir o amor de Deus em nosso coração. Amém? Um problema que a gente passa dentro da nossa casa ou assim por diante não pode confundir o amor de Deus dentro do nosso coração. Mas é uma pergunta que eu te faço: somente o amor de Deus ou também o amor ao nosso próximo? Preste atenção que depois de Jesus falar que deve-se amar a Deus de toda a alma, ou de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, ele fala: e o segundo, semelhante. O que é algo semelhante, irmãos? É o mais próximo possível do real. Quando Deus, ele criou o homem, o que o Senhor disse? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus criou o homem à sua semelhança. Então, o mais próximo dele, que Deus podia criar o homem, ele criou. Então, quando Jesus está falando aqui, que nós devemos amar o nosso próximo, amém, igual nós amamos a Deus, Jesus não está, irmãos, dando para nós ou falando para nós uma coisa errada, porque ele diz o seguinte: de que de toda a lei e o profeta depende esses dois mandamentos: amar a Deus e amar o teu próximo. Então, ou seja, não tem como, irmãos, eu dizer que eu amo a Deus, se eu não amo o meu próximo. E não tem como eu falar que eu amo o meu próximo, se eu não amo a Deus. Então, é como se fosse um único mandamento, um grande mandamento: amar a Deus e amar o próximo, que é a semelhança de Deus. Agora, o que me chamou a atenção nisso, irmãos, e me fez então meditar sobre que a maior demonstração de fé é o amor. Se você reparar, todas as vezes que Jesus, ele ia operar um milagre, antes de Jesus orar, ele dava uma demonstração de amor para com as pessoas, de compaixão. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia atrás, aí no capítulo 20, amém?
no capítulo 20 do livro de Mateus, no verso de número 34, né? Do verso de número 29 até o 34, a Bíblia vai nos falar de dois homens que eram cegos e procuraram Jesus para serem curados. Amém? E então Jesus pergunta para eles: o que vocês querem que eu vos faça? A Bíblia diz que eles disseram: nós queremos ser curados, nós queremos voltar a ver. Então o autor, amém, Mateus, o escritor, amém, deste livro, ele vai dizer: então Jesus se moveu do quê? De íntima compaixão e os curou. O que é uma íntima compaixão? Jesus, irmão, ele não curou aqueles cegos porque ele viu a mãe do cego chorando. Ele não curou aquele cego porque ele viu a esposa do cego chorando, porque o cego foi lá e contou o testemunho dele: olha, eu já sofri muito por ser cego, já sofri muito bullying, já sofri muito isso e aquilo. Não, a Bíblia diz que de dentro de Jesus nasceu um amor, de dentro de Jesus nasceu um desejo, amém, de curar aqueles cegos. E a palavra de Deus então chama, amém, esse desejo de curar aqueles cegos de íntima compaixão, ou seja, paixão, amor arrebatador, amor que não tem como se comparar. Jesus, ele sentiu um amor naquele momento por aqueles homens, amém, que, querido, o mesmo amor que Jesus, ele sentiu por aqueles homens, foi o mesmo amor que fez Jesus morrer na cruz do Calvário. Então eu digo para você, querido, que a maior demonstração de fé que nós podemos ter é o amor, porque o amor, ele é poderoso. O amor, ele é capaz de curar. O amor, ele é capaz de perdoar. O amor, ele é capaz de transformar. Se nós falamos que amamos uma pessoa e nós não somos capazes de perdoá-la, se nós falamos que nós amamos uma pessoa e nós não somos capazes de ajudá-la, se nós falamos que amamos a Deus, mas não ajudamos o semelhante, a qual foi feita a imagem e semelhança de Deus, que tipo de amor é que tem dentro de nós? Muitas das vezes nós queremos ver o fruto da nossa fé. Muitas das vezes nós queremos ver a nossa fé em ação, e às vezes nós achamos o que vai fazer o milagre acontecer em nossa vida é a nossa oração. Mas eu orei e Deus curou. Mas eu orei, né, e Deus deu a resposta. Mas eu orei e aquilo aconteceu. Querido, não aconteceu porque você orou, aconteceu porque você amou primeiro. Você ama tanto o seu filho que você ora para ele ser curado. Por que ele foi curado? Porque você ama ele. Ou simplesmente porque você orou. E às vezes acontece isso, de um filho nosso ser curado por causa do tamanho do amor que nós demandamos para com o nosso filho. Olha, preste atenção, querido. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, um pouquinho à frente. Lucas capítulo de número 7, verso de número 13. Lucas 7,13. Todo mundo achou, menos o pastor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. O capítulo 7, do versículo de número 11 em diante, vai falar a respeito do filho da viúva, amém, de Naim. Ou seja, Jesus ia passando por aquele lugar, e ele viu ali um funetro, ele viu ali, entendeu, um enterro. E ele viu que naquele enterro ia uma mulher chorando muitíssimo, acompanhando aquele esquife, acompanhando aquele caixão, acompanhando aquele cortejo, aquele enterro. E Jesus, ele quis conhecer a história daquela mulher. Então ele viu que aquela mulher, ela já tinha uma perca, ela já tinha perdido o seu marido. Então ela era uma viúva, ou seja, ela já não tinha marido. A única coisa que ela tinha era o seu filho. E o seu filho então também morreu. E o seu filho morreu. Então Jesus, quando ele vê a situação daquela mulher, o que Jesus ele faz? A Bíblia diz de novo, a Bíblia vai dizer no versículo de número 13: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Outra vez a Bíblia mostrando que antes de Jesus ressuscitar o filho daquela viúva, Jesus, antes de orar pelo filho daquela viúva, Jesus amou aquela viúva. Jesus, ele olhou para aquela mulher e teve compaixão dela, teve compaixão da história dela. Jesus, antes de fazer qualquer coisa, Jesus sempre demonstrava, amém, amor. E isso, irmãos, também deve acompanhar na nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, irmãos,
Nós temos que fazer, amém, com uma dose de amor. O seu trabalho, mais penoso que seja, mais difícil que seja, se você não amar o teu trabalho, o dinheiro que você ganha, querido, ele acaba não dando conta de pagar as suas dívidas. Se você fala que você ama o seu esposo, se você fala que você ama a tua esposa, se você fala que você ama os teus filhos, mas, aleluia, você não demonstra com afetos, esse amor sempre vai ser um amor duvidoso. O filho nunca vai acreditar no amor de um pai e de uma mãe que só diz que ama, mas não tem nenhum afeto, não tem nenhum, querido, não tem um comportamento assim, atitude. Então quando Deus fala, quando a palavra fala em João 3,16, que Deus amou o mundo, nós podemos comprovar verdadeiramente que Deus amou o mundo? Tem como provar e comprovar que Deus amou o mundo? Tem, porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo enviando o seu Filho, o seu único Filho, o seu primogênito Filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. E o que nos chama a atenção, irmãos, é que quando você vai ver Jesus, que foi enviado por Deus nessa terra, amém, para morrer pelos nossos pecados, Ele não fez isso, querido, por fazer. Em todos os momentos, Jesus, Ele demonstrava amor. Houve alguns momentos em que Jesus chegou até a chorar, porque Ele olhava para as pessoas e via a incredulidade das pessoas e dizia, não era para ser desse jeito. Jesus chorava por ver a incredulidade das pessoas. Jesus, querido, antes de curar, Ele tinha compaixão. E nós? O que temos? Queremos profecia, queremos, irmãos, línguas, queremos poder na igreja. Mas para que Deus Ele vai dar o poder? Para que Deus Ele vai dar a profecia? O próprio Jesus acabou de responder que sem amor não tem profecia, sem amor não tem lei. Não foi isso que Ele disse? Que desses 2 mandamentos depende toda a lei. Então, se não tiver amor, não tem profecia, irmãos. Se não tiver amor, não tem lei. Por quê? Porque a profecia é uma demonstração do amor de Deus pelos homens. Mesmo que muitas das vezes a profecia seja um juízo, mas é o amor de Deus. E a lei? A lei também, querido. A lei já é o contrário, é o amor do homem para com Deus. Porque quando o homem, ele cumpre a lei porque ele ama a Deus. Ou não? Lembra quando Jesus, ele chega para Pedro, e Pedro tendo pescado a noite toda, já estava cansado, Jesus fala para ele, coloca o barco de novo na água e volta. E Jesus fala para ele lançar a rede, e ele questiona, Senhor, nós já batemos tudo isso aqui, já passamos a rede em tudo isso aqui, já tarrafiamos, tudo isso daqui não tem peixe, mas se o Senhor está mandando, eu farei. Por que Pedro fez, irmãos? Porque Pedro amava Jesus. Pedro fez por amor. Então a lei é uma demonstração do homem em amor a Deus. A profecia é uma demonstração do amor de Deus para com o homem. Então, querido, não tem como a maior declaração de fé nossa, é o amor. Então, se nós não somos capazes de amar, se nós não somos capazes de amar o nosso próximo, o nosso amor por Deus é questionável. Porque a Bíblia diz que o amor nosso para com o nosso próximo tem que ser semelhante ao amor que temos por Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, no verso de número 13 também, amém? Nós já vamos orar em nome de Jesus, glórias a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 13, o verso 13. Você sabe que 1 Coríntios, né? Capítulo 13, está nos falando sobre a excelência do amor, né? A supremacia excelente do amor, né? Então Paulo aqui ele vai descrever que, né, o amor ele é sofredor, que o amor ele tudo suporta. Paulo ele fala de tudo isso. Aí Paulo fala, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu pensava e andava como menino, mas agora eu não sou mais menino. O que eu quero falar para você com isso, irmãos? E nós já vamos entrar no versículo áureo.
Você acha que Deus vai ter paciência com você o resto da vida? Todo dia Deus está mandando você amar. Todo dia Deus está mandando você perdoar. Todo dia Deus está mandando você fazer a obra dele. Todo dia Deus está mandando você fazer algo que você, amanhã eu faço. Até quando Deus vai te esperar? Até quando Deus vai te esperar? Até quando Deus vai esperar a sua manifestação de amor? Se Ele já deu toda a prova. Pastor, mas Deus é paciente. Deus é paciente, sim. Mas Deus também, irmãos, Ele é justiça. Um jovem chega para Jesus e diz, um jovem rico, Senhor, o que eu preciso para eu ser, o que eu preciso para ser salvo? Né? O que eu preciso? Jesus fala para ele assim, você deve guardar os mandamentos. Ele diz, e todos esses mandamentos eu guardo desde a minha meninice. Sempre disse que amava a Deus. Sempre disse que amava o próximo. Sempre disse, desde pequeno. Desde pequenininho. Ô mancebo, o que você ama? Eu amo a Deus. O que você ama mais? Eu amo o meu próximo. Então ele sempre disse que amava a Deus e amava o próximo, porque ele mesmo declara com a voz dele, com a boca dele, desde pequeno eu faço essas coisas. Aí Jesus diz, então te falta uma coisa. Pega tudo o que você tem, vende, doe aos pobres e siga-me. Jesus pediu para ele duas provas do amor dele. O amor dele para com Deus, amém? Ou seja, largar tudo para seguir o Senhor. E uma outra demonstração dele ao próximo. Dividir, ou pegar tudo que ele tinha e dar aos pobres e seguir o Senhor. Pastor, mas isso é impossível, não. Você vai procurar na sua casa, você que está nos assistindo e você que está aqui no templo, você vai fazer uma pesquisa na sua casa sobre um homem com o nome de Barnabé. Olha o nome bonito para colocar no filho, Barnabé, né? Na verdade, Barnabé é o nome de um artista popular do Brasil, né? Contador de piada. E Barnabé, ele vendeu tudo o que ele tinha. Deu nos pés dos discípulos e foi seguir ao Senhor. Um dos maiores exemplos de amor dentro da Bíblia é de Barnabé. Ele pegou tudo que ele tinha, ele vendeu e deu aos pobres, mas ele deu de coração. Lembra de Ananias e Safiras, que falou que ia dar também, e não deu de coração? O que aconteceu? O Espírito Santo repreendeu eles. Por que você falou que iria vender por um preço e doar, e você não fez isso? Por quê? Porque eles tinham mais o amor ao dinheiro do que a Deus. O jovem mancebo, é a mesma coisa. O Senhor pediu para ele, olha, duas coisas. Pega tudo que você tem, vende e doa aos pobres, e depois siga-me. Ele não teve coragem. A Bíblia diz que ele se entristeceu. Então ele poderia ter dado ali a maior demonstração de amor. Outra coisa, irmãos, uma linha da teologia, amém, prega que esse jovem rico era para ser o 13º discípulo de Jesus. Porque Jesus fala para ele somente que falou para os outros. Jesus não disse para todo mundo, mas para alguns ele disse, siga-me. O gadareno quis seguir Jesus, Jesus não deixou, volta para tua casa. Mas aquele jovem rico, Jesus disse, siga-me. E o que ele fez? Se entristeceu e não teve coragem de seguir o Senhor. Aí Jesus então ele coloca, quão difícil é para um rico herdar o reino de Deus. Você consegue entender por que Jesus falou isso? Jesus não falou isso por causa da riqueza. Jesus falou isso por causa do amor ao dinheiro. Porque nós já pregamos aqui, amém, algumas semanas atrás sobre Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era um homem rico. E o que Zaqueu fazia com a sua riqueza? Zaqueu pegava metade da sua riqueza e todo mês do seu salário ele dava aos pobres. Amava ou não amava a Deus? E todo mundo achava que Zaqueu não amava a Deus. Mas ele pegava um terço ou metade do que ele ganhava e ele dava aos pobres. Olha que coisa tremenda, irmãos.
Então a maior demonstração de amor é a fé, porque a fé é a confiança em Deus. Ó, eu vou perdoar, porque Deus manda eu perdoar. E eu acredito que eu liberando o perdão, Deus vai me abençoar. Ó, aquela pessoa ela me ofendeu, mas eu não vou levar em conta, eu vou jogar no pé da cruz. Porque eu tenho certeza que se eu não levar em conta, Deus vai me abençoar. Ó, se eu amar aqueles que estão me odiando, que falam mal de mim, que me perseguem, a Bíblia diz que se eu fizer isso, eu vou criar brasas de fogo sobre a minha cabeça. Então eu acredito. Isso é fé. Ou o que você pensa que é fé? Fé para você ficar rico? Não é. Fé, irmãos, é crer no que Deus está falando. Fé é crer no que Deus está declarando na palavra dele, a meu e a seu respeito, e a respeito dele. Sabe o que Paulo vai falar para nós aqui, irmãos? 1 Coríntios 13, ele vai dizer assim, ó. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Paulo fala de 3 palavras importantes para nós. 3 palavras que toca a nossa vida cristã. Amém? Que faz a nossa vida cristã seguir. Fé, esperança e amor. Mas ele fala que uma dessas 3 é maior. Qual que é maior? O amor. Ele não fala que a fé é maior. Ele não fala que a esperança é maior. Ele fala que maior é o amor. E eu vou te falar algo a respeito da demonstração de um verdadeiro e genuíno amor. Alguém aqui já leu o livro de Ruth? Quem já leu o livro de Ruth? O livro de Ruth vai contar a história do quê? Ruth, ela era uma estrangeira e tinha uma sogra com o nome de Noemi. Ruth casou com um dos filhos de Noemi. Mas o que aconteceu? Os 2 filhos de Ruth, os 2 filhos de Noemi morreram. Aí ficou Noemi viúva com as suas 2 noras. Ela chegou, chamou as noras e disse assim para as noras: olha, vocês não têm compromisso nenhum mais comigo. Podem voltar para a terra de vocês. Vocês estão livres porque o marido de vocês morreram. Vocês podem voltar para a terra de vocês. Uma voltou. E a outra, ela declarou o amor, a fidelidade dela. A sogra, ela disse: não. Aonde a senhora for, eu vou. O teu Deus será o meu Deus. Aonde a senhora dormir, eu vou dormir. O que a senhora comer, eu vou comer. Parece loucura, não parece, irmão? Porque Noemi não tinha nada. E Noemi então voltou para a terra dos seus parentes. Mas aquela declaração, aquela demonstração de amor, gerou a maior fé na vida de Ruth. Por quê? Porque quando Ruth amou a Noemi, Deus colocou alguém no caminho de Ruth para amar ela. Deus colocou Boaz para amar Ruth. Por quê? Porque Ruth primeiro amou a sua sogra incondicionalmente. Ela teve um ato de fé. Ela poderia simplesmente ir embora. Não, mas ela demonstrou, amém, fé. Amando, amém, Ruth. Ela conhecia o Deus. Ruth, ela teve a maior demonstração de amor amando Noemi. Ela conhecia quem era Noemi. Ela conhecia o Deus de Noemi. Ela conhecia, amém, a Jeová. E eu quero falar para você. Eu quero te perguntar nessa noite. E nós já vamos orar. Você ama Deus verdadeiramente? Eu não preciso provar nada para ninguém. Precisa sim. Precisa sim. O amor tem que ser provado. É bíblico, o amor tem que ser provado. A Bíblia até nos manda amar. A Bíblia até diz: ó, marido, amai vossas mulheres, ou vossa mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
A Bíblia manda o marido amar. A Bíblia manda a gente amar o nosso próximo. A Bíblia não pede, é mandamento. Nós acabamos de ler em Mateus, mandamento, uma ordenança. Deus está mandando. Então, se você ouvir e obedecer, você será abençoado por isso. Você será contemplado por isso. Você, aleluia, será enriquecido por isso. Mas quando você não ama, querido, você não ama. A falta de amor também tem um salário. A falta de amor também, querido, tem um pago, tem um preço. A morte. A morte. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o que é o pecado? O que é o pecado, irmãos? Na sua essência, o que é o pecado? Pecado é a prostituição? Pecado é a lascívia? Pecado é matar uma pessoa? Pecado é se embriagar? Pecado, não. O princípio do pecado está na desobediência. Então o desobediente, ele mata, o desobediente, ele prostitui, o desobediente, ele adultera, o desobediente, ele se embriaga, o desobediente, ele faz tudo de errado. E se ele faz de errado, qual que é o salário dele? Qual que é o salário do pecador? É a morte. Então o que é a morte para você, irmão? Ah, então quer dizer que não fizer, Deus vai me tirar dessa terra? Então quer dizer que, então, que se não fizer, um ônibus vai passar por cima de mim, um caminhão, vou ser atropelado por uma lagartixa e vou morrer? Porque Deus, então eu vou morrer, porque, então quer dizer que se eu não amo, Deus vai me punir, porque eu não amo? Não. A falta de amor nunca vai ser uma punição de Deus. A falta de amor vai ser sempre uma punição sua para você mesmo. É você chicoteando você mesmo. Porque quando Deus fala para você amar, é porque Deus sabe que quando você ama, você vai ter benefícios com isso. Quando você não ama, você vai ter malefícios. Então o mandamento de Deus, a exigência de Deus para você amar, não é que se você não amar, Ele vai te punir. Mas quem vai te punir é você mesmo. É você mesmo que vai se punir. É você mesmo. O que mantém um casamento em pé é o amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. O que te mantém em um trabalho? Enquanto você está naquele trabalho, você gosta do que você faz, você está ali. O dia que você não gostar mais, você sai. E não importa quem é dono, pode ser o seu pai o dono, pode ser a sua mãe o dono, pode ser a sua esposa, pode ser Deus. Se você fala assim, eu não gosto mais, ninguém te segura. É mentira? Ninguém te segura. Ninguém te segura. Um filho, ele fica dentro de casa, não estamos jogando direto para ninguém não, tá bom? Nessa carapuça servir, vista. Um filho, ele fica em casa, enquanto ele ama a mãe e o pai. Assim, acima de todas as coisas. Quando ele encontra uma namorada, encontra um namorado, e aprende a amar, e se apaixona e ama, o amor já fica dividido. Porque daí ele tem que estar em casa, tem que ir para a casa do namorado, tem que estar em casa, tem que ir para a casa do namorado. Vai chegar uma hora que vai ter que tomar uma decisão. Entendeu? O que vai fazer? Então eles vão formar família. É bíblico, não é errado. Mas quando o amor, ele começa a ficar dividido, a pessoa não consegue permanecer. Você percebe? Não consegue permanecer. É mesmo aqui, irmãos. Comunidade. Eu já vi pessoas falando assim, comunidade é a minha segunda casa, comunidade é a minha vida. E hoje não estão mais aqui. Um dia deixaram de amar. E o juramento que eles fizeram caiu por terra. Entendeu? Pronto. Deixou de amar, não vai conseguir ficar. Por um motivo ou outro não vai conseguir ficar. É bíblico. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Não amor, acabou. Então a maior demonstração de fé que você pode ter é o amor. Se alguém erra com você, perdoa. Por que eu devo perdoar?
porque eu tenho fé que essa pessoa vai mudar. Entendeu ou não? Por que eu devo perdoar? Porque eu tenho fé que essa pessoa, ela não vai cometer mais esse erro. Por que eu devo perdoar? Porque eu tenho fé que isso não vai acontecer mais. E o que é fé? É um amor. O amor que você sente. Se não tiver amor, não consegue. Então, querido, eu quero terminar essa parte nessa noite e orar com você. E eu quero que você guarde bem no teu coração. Se você puder até postar lá no seu Facebook, lá, entendeu? No seu story, entendeu? No seu WhatsApp, poste. E quem perguntar, responda. Com todos os pontos, com todas as vírgulas, entendeu? Com todas as acentuações. A maior demonstração de fé é o amor. E se alguém chegar e perguntar por quê, você fala, porque quando eu perdoo alguém, quando eu amo alguém, é porque eu tenho fé de que essa pessoa, ela vai ser boa para mim. E vai ser. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus.